Aqui novamente nessa aula de Direito Constitucional, agora falando de mais um remédio constitucional, que é o mandado de segurança. Na última aula nós falamos sobre o habeas corpus e agora nós passaremos ao mandado de segurança, que está presente no inciso 69, que diz o seguinte: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, o que é importante a gente frisar nesse inciso 69 é justamente a questão de proteção ao direito líquido e certo. O mandado de segurança, pessoal, tem uma lei específica para ele, né? Que é uma lei de 2009, 7 de agosto de 2009, que é a lei número 12.016, que regulamenta o mandado de segurança. O mandado de segurança, ele trata-se de o quê? De uma ação judicial, de rito sumário especial, própria para quê? Nós já falamos, para proteger direito líquido e certo, tanto de pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Então, diferentemente no habeas corpus, o mandado de segurança ele protege também a pessoa jurídica, né? E não que isso, né, essa proteção de direito líquido e certo, não seja protegido por habeas corpus ou habeas data, né? Que tenha sido violado por ato de autoridade ou de agente de pessoa privada no exercício de atribuição do poder público. Quando a gente fala de mandado de segurança para proteção do direito líquido e certo, não amparado por habeas data ou habeas corpus, determina-se que esse tem caráter o quê? Residual. Porque se eu tenho algo que proteja o habeas corpus, que eu tenho algo que seja protegido pelo habeas corpus ou protegido pelo habeas data, o que sobra é o mandado de segurança, né? Então, por isso que tem esse caráter residual. Assim, essa ação judicial ela só é cabível por falta de outro remédio constitucional para proteger o direito violado. Ok? Uma outra característica extremamente importante no mandado de segurança é que o mandado de segurança tem natureza o quê? Civil. Ok? E é cabível contra o chamado ato de autoridade, ou seja, contra ações ou omissões do poder público e de particulares no exercício de função pública, como diretor de uma universidade particular, por exemplo. Como nós falamos na aula anterior, nós comentamos quando não é cabível habeas corpus. Lembra? Não é cabível para impugnar decisões do STF, penas de multa e outros pontos que nós citamos. E quando não é cabível mandado de segurança? Quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo suspensivo, independentemente de caução. Então anotem. Quando é incabível o mandado de segurança? Quando se tratar do ato do qual caiba recurso administrativo suspensivo, independentemente de caução. Ok? Segundo, quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Nessas duas hipóteses, havendo possibilidade de recurso suspensivo, ou seja, recurso que garante que nenhuma situação jurídica poderá ser modificada até a decisão, descabe o uso de mandado de segurança, uma vez que o direito já está protegido pela própria suspensão. Ok? Também não é cabível contra decisão judicial transitada em julgada. Ok? Com esse tipo de decisão não cabe mais recurso, por isso é descabido o uso de mandado de segurança. E último, contra a lei em tese, exceto se produtora de efeitos concretos. O que é uma lei em tese? É aquela, pessoal, de efeitos gerais e abstratos, ou seja, que apresenta generalidade e abstração. A generalidade ela está presente quando? Quando a lei possui destinatários indeterminados e indetermináveis. Uma lei que protege o meio ambiente, por exemplo. Já a abstração ocorre quando a lei disciplina abstratamente e não concretamente as situações que estão sujeitas ao seu comando normativo. Somente leis de efeitos concretos, semelhantes, por exemplo, aos atos administrativos, como uma lei que modifica o nome de uma rua, por exemplo,
podem ser atacadas por mandado de segurança. Agora que nós já sabemos quando o mandado de segurança é cabível, que tal entendermos o que ele protege? Né? Afinal, o que é direito líquido e certo? Você sabe? Direito líquido e certo, segundo a doutrina, é aquele evidente de imediato, que não precisa de comprovação futura para ser reconhecido. A existência desse direito ela é impossível de ser negada. Por esse motivo, não há dilação probatória, ou seja, um prazo para a produção de provas do mandado de segurança. As provas, geralmente documentais, são levadas ao processo no momento da impetração da ação, ou seja, quando se requer a tutela jurisdicional. E quem que pode impetrar o mandado de segurança? Nós já falamos, diferentemente do habeas corpus, pode impetrar pessoas físicas, jurídicas, nacionais, estrangeiras, domiciliadas no Brasil ou não, as universalidades que não chegam a ser pessoas jurídicas, reconhecidas por lei como detentoras da capacidade processual para a defesa dos seus direitos, alguns órgãos públicos, por exemplo, órgãos de grau superior na defesa de suas prerrogativas e atribuições, e o Ministério Público. Pode haver liminar em mandado de segurança? Você sabe o que é liminar? Liminar é uma ordem judicial proferida, pronta, sumária, muito breve e precariamente, ou seja, não é definitiva. Visa proteger direito que esteja sendo discutido em outra ação. Né? Então, essa liminar, ela visa proteger direito o quê? De direito que esteja sendo discutido em outra ação e que, sem a liminar, poderia sofrer danos de difíceis reparações devido à demora da prestação jurisdicional. A liminar, portanto, ela tem dois pressupostos. A fumus boni juris, ou seja, a fumaça do bom direito, que significa que o pedido deve ter plausibilidade jurídica. O periculum in mora, que é o risco da demora, que significa que deve haver possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação se houver demora na prestação jurisdicional. E presentes esses requisitos, é possível liminar em mandado de segurança. Entretanto, há exceções para as quais, mesmo existindo esses requisitos, a lei não admite liminar em mandado de segurança. Por exemplo, compensação de créditos tributários, entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Aí nós questionamos, por que a lei ela faz isso? Por quê? Né? Ora, trata de matérias muito importantes que não podem ser decididas precariamente com medida de liminar. Há um prazo, gente, para a impetração de mandado de segurança. Qual que é o prazo? 120 dias a partir da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Então, prazo 120 dias. A publicação desse ato na imprensa oficial, por exemplo, né? Segundo o Supremo Tribunal Federal, esse prazo ele é o quê? Decadencial. Ele perde o direito a mandado de segurança depois desse tempo. Ou seja, não é possível suspensão ou interrupção. Ok. Vamos supor que eu perdi o prazo de 120 dias. Você pode até proteger o seu direito, mas com outra ação, de rito ordinário, normal. Jamais por mandado de segurança. Ok? Um outro aspecto importante do mandado de segurança, que é importante para a gente estudar para provas de concurso, é que, concedida a segurança, ou seja, aceito o pedido, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Significa dizer que essa sentença será reexaminada em uma instância superior, exceto quando proferida por tribunal do Poder Judiciário em sua competência originária. Isso porque, gente, a Constituição estabelece que determinado tribunal tem competência originária para certo pleito. Isso significa que esse órgão ele pode e deve decidir o pleito em toda a sua dimensão, bem como resolver questões de fato de direito, surgidas por força da resistência oposta dos demandados, ou mesmo pela lei, né, nos casos de direitos indisponíveis. É o caso da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o presidente da República no caso de infração penal comum. Né? E o Senado Federal julga o quê? Os casos de crime de responsabilidade, lembra? Entretanto, a sentença de primeiro grau poderá ser executada provisoriamente. Então, a gente não pode esquecer disso. É importante destacar também que no processo de mandado de segurança não há condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, ou seja, ônus de sucumbência. Se o impetrante, ou seja, o requerente, for derrotado, não será condenado a pagar as despesas com o advogado da outra parte. Além disso, é importante a gente lembrar que, ao contrário do HD e do HC, ou seja, habeas corpus e habeas data,
o mandado de segurança ele não é gratuito, né? Então, o HC e o HD, nós estudamos o habeas corpus, né? Eles são gratuitos. O mandado de segurança, ele não é gratuito, ok? Nós falamos aí sobre o mandado de segurança individual, não foi? Já que nós já estamos estudando o mandado de segurança individual, vamos tratar agora um pouquinho sobre o mandado de segurança coletivo, que está presente aonde? No inciso 70. Então anotem aí, mandado de segurança coletivo. No inciso 70, ele diz o seguinte: o mandado de segurança coletiva ele pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Então, esse é o mandado de segurança coletivo. Ele serve, gente, para proteger direitos coletivos e individuais homogêneos contra ato, omissão ou abuso de poder por parte de autoridade. Quem pode impetrá-lo, ou seja, quem são os legitimados ativos, são essas pessoas que nós falamos A e B, né, nos incisos A e B, nas alíneas A e B. É importante destacar que a exigência de um ano de constituição e funcionamento, no caso da alínea B, que diz da organização sindical, entidade de classe ou associação, ela aplica, essa questão de um ano, se aplica apenas às associações, jamais entidades sindicais de classe. Então, na prova do concurso, se falar da questão de um ano de funcionamento, é só para a associação, ok? Quando falamos de substituição, você lembra quando a gente falou de substituição processual? No mandado de segurança coletiva ocorre esse instituto. O interesse invocado pertence a uma categoria, mas quem é parte do processo é o impetrante, ou seja, o partido político, por exemplo, que não precisa de autorização expressa dos titulares dos direitos para agir. É importante nós destacarmos que o Supremo Tribunal Federal ele entende que os direitos defendidos pelas entidades, né, não precisam se referir a todos os seus membros. Pode ser o direito de apenas parte deles. Exemplo, quando o sindicato defende direitos referentes à aposentadoria, que beneficia apenas os filiados inativos. Entendeu? Então falamos sobre o mandado de segurança individual e coletivo. Falamos que o HC e o HD são gratuitos, enquanto o mandado de segurança não é gratuito. O HC ele protege o direito de locomoção, ameaça ou coação ao direito de locomoção, e o mandado de segurança de direito líquido e certo. Ok? Então encerramos aqui mandado de segurança. Passaremos ao próximo encontro para falar sobre o mandado de injunção. Bons estudos, prova do Senado chegando, dia 11 de março. Bora pedalar. Até mais.